11, amar ao próximo como a si mesmo. Esse capítulo foi iniciado na semana passada e hoje a gente vai encerrar esse capítulo. E vamos também falar de amar os inimigos. Então hoje é o dia do amor. Então a gente vai falar de amar ao próximo como a nós mesmos e amar aos inimigos. E vamos entender o que a gente quer dizer com isso. Então, preparei aqui. Nesse mundo complexo e acelerado em que vivemos, é fácil perder de vista o verdadeiro significado da vida. No entanto, há uma verdade simples e poderosa que Jesus nos revelou há mais de 2000 anos e que permanece inabalável. A necessidade de amar ao próximo como a nós mesmos. O amor ao próximo é uma força transformadora, capaz de curar feridas, unir comunidades e transcender as barreiras que nos separam. Quando nos concentramos em amar e cuidar uns dos outros, já representa um progresso, pois iniciamos o caminho para deixar de lado nosso orgulho e egoísmo, abrindo espaço para a empatia, a compaixão e a solidariedade. É verdade que muitas vezes nossos próprios interesses pessoais e a busca por poder e sucesso podem nos cegar para as necessidades dos outros. Mas quando escolhemos conscientemente abandonar nosso orgulho, abrimos as portas para um mundo mais harmonioso e cheio de possibilidades. A lei do amor é uma força poderosa que transcende a personalidade individual e nos leva a buscar a fusão com os seres ao nosso redor. Eu acho essa passagem super interessante. Quando a gente se funde e não compete, quando a gente coopera, quando nos conectamos verdadeiramente uns aos outros, encontrando a cura para as misérias sociais que afligem a nossa sociedade. Essa fusão de seres que o amor permite, cria uma rede de apoio mútuo, onde a compreensão, a colaboração e a generosidade se tornam a base para uma comunidade mais justa e igualitária. A gente sempre fica achando que o mundo precisa ser diferente. O mundo não vai mudar. O planeta vai continuar sendo o mesmo. O que precisa mudar somos nós. Na medida que a gente coopera, ama. Quando a gente muda de atitude, o outro também muda. Então, ao escolher o caminho do amor ao próximo, abrimos espaços para a compreensão mútua. A gente se compreende. Um permite compreender a dificuldade do outro. A reconciliação e a resolução pacífica de conflitos. Não precisa de ninguém intermediando. Não precisa de um árbitro para definir como é que eu vou me reconciliar. Se eu amo, eu quero o melhor para o outro. Abraçamos a diversidade e a inclusão, valorizando cada ser humano por sua individualidade e reconhecendo a interdependência que nos une como ser humano. Todos nós dependemos uns dos outros. Ninguém é uma ilha nesse planeta. A gente vem aqui para interagir. Nascemos no meio de uma família. Para quê? Para nos unir, para interagir, tirar as nossas diferenças. Então, portanto, convido a todos a refletir sobre a importância de amar ao próximo como a nós mesmos. Cada gesto de bondade, cada ato de solidariedade, cada momento em que nos colocamos no lugar do outro, fortalece a teia de conexões que sustenta a humanidade. Quando a gente tiver esse amor, a humanidade está salva, não precisa mais nada. Juntos podemos construir um mundo onde as misérias sociais sejam extintas e a harmonia prevaleça. A gente não vai conseguir pensar que alguém está passando fome, a gente olhar e ficar quieto. A gente vai socorrer naturalmente. Ninguém vai passar fome, ninguém vai passar necessidade. Ninguém vai estar em sofrimento sozinho. Por quê? Se nós todos buscarmos essa interação, não vai existir mais essas misérias. No Espiritismo, esse é o processo de transição planetária que estamos passando, onde saímos de um planeta onde o mal e a dor
e o sofrimento ainda são predominantes no nosso planeta, que a gente chama de provas e expiações na pluralidade dos mundos, né? Então, a gente está saindo desse estado e a gente passa para um mundo de regeneração. É o primeiro degrau para os mundos felizes. A gente está no meio dessa transição. O que vai marcar esse momento? Vai marcar justamente essa mudança de paradigma, onde a lei de amor passa a ser a prevalente, né? O que a gente está dizendo? Ainda teremos algum nível de dor, algum tipo de sofrimento, mas hoje o mal predomina ainda. Por isso a gente vê guerras, a gente vê crimes, a gente vê tantas situações. Mas a gente está no final dessa transição. Já começou. Já há bastante tempo. Bom, então para isso, a primeira transformação ocorre aonde? É no mundo? Nas escolas, na lei, vamos mudar a lei? Não, muda dentro de nós, a lei já está definida há muito tempo. Jesus já disse lá, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei, não precisa de mais nenhuma. Se a gente obedecer à lei, não tem problema. Então, acredite no poder do amor. Ele é a chave para um futuro brilhante e cheio de esperança. Vamos nutrir a chama do amor dentro de nós todos os dias e compartilhá-la com o mundo ao nosso redor. Juntos a gente vai poder criar um mundo melhor, onde o orgulho seja substituído pelo amor e onde as misérias sociais se tornem apenas uma lembrança do passado. Então, essa primeira parte aqui do que eu queria dizer é justamente isso. Essa mudança do mundo é dentro. É uma mudança íntima, a reforma íntima que o Espiritismo chama. Eu estou hoje tentando fugir dos jargões espíritas. Estou tentando não usar aquelas expressões que nós usamos comumente aqui nas palestras. Mas essa reforma que só nós e Deus somos testemunha. Então, quando a gente muda de atitude, o outro muda. Se você chega na sala lá, num ambiente de trabalho, seja onde for, e você fica lá, fechado dentro de você, e não olha para ninguém e se fecha, o mundo se fecha para você também. Se você chega, e já chega, primeiro, com o peito estufado, e chega, e bom dia, como vai você? E olha no olho a outra pessoa, as outras pessoas mudam de atitude também, né? Então, eu queria trazer agora umas histórias que eu pensei de pessoas comuns que podia ser o seu vizinho, seu chefe, irmão, marido, qualquer pessoa comum, colega de trabalho, que são histórias recentes que ilustram como amar ao próximo pode fazer a diferença. É o caso de uma professora que doou o rim a uma aluna. Em 2016, na cidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, uma professora chamada Jodie Smith decidiu doar um rim a uma de suas alunas. Nem era aluna dela, era aluna da escola. Segundo ano fundamental, ela sofria de uma doença rara nos rins, degenerativa. A professora fez o teste de compatibilidade e o teste de compatibilidade tinha muita aderência. Então, ela fez uma cirurgia arriscada. Nós temos 2 rins. Ela tirou um e doou para uma. A gente pensa assim, um desprendimento desse, né? Você olhar para a mãe de uma criança que está sofrendo, porque essa criança daqui, ela fazia diálise todos os dias. O estágio dela já estava numa situação grave. Quem tem algum parente numa situação dessa? Então, o ato de amor que essa professora fez, não tem palavras. Outra história, essa é curiosa, um casal até endinheirado. Em vez de doar dinheiro para ONGs, etc., né, o casal Christopher e Regina Contraboni, é um nome diferente na Itália, gastou metade de suas economias, aproximadamente 7 milhões de dólares, cerca de 27 milhões de reais. Doou dinheiro mesmo. Em vez de pegar esse dinheiro e doar, que eles podiam ter feito também, eles criaram a própria ONG, equipou, comprou um barco, alguns barcos, para resgatar os náufragos que vêm tentando migrar da África ali para a Europa. Então eles vão
participam os resgates. Pararam a vida deles para se dedicar a isso. Né? E agora eu queria falar uma vida de uma pessoa que é um pouco mais extraordinária, que é Divaldo Franco. Eu sou de Salvador, então estou puxando a sardinha para os baianos lá. Né? Ele se dedicou a trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade social. Eu conheço o bairro onde a Mansão do Caminho, que é o Centro Espírita de Divaldo, foi desenvolvido. Pense em um lugar pobre, pense em um lugar necessitado, difícil, perigoso, criminalidade alta. Foi lá que foi montado. Então, em 1952, ao lado de Nilson Pereira, outro divulgador também, que era o parceiro deles, eram dois amigos, criou o complexo Mansão do Caminho e atende a 3.000 crianças de baixa renda no bairro de Salvador. Ao todo, 684 jovens foram adotados por ele. Ele adotou em nome dele, porque na época que ele começou a cuidar não podia. Ou ele adotava, ou então não podia ficar com as crianças. Aí ele começou a adotar em nome dele mesmo. 684. Às vezes a gente pensa, vamos adotar 1, 2? 600 é bastante. Hoje, alguns são emancipados, casados, com filhos e netos. Ele informou que recebeu uma informação de que devia criar um lar para crianças órfãs. A mentora dele instruiu. Então ele se dedicou a recebê-las. Hoje trata-se de um complexo moderno, atende a mais de 5.000 pessoas por mês. O lugar tem 83.000 metros quadrados, 50 prédios para atender todo o público e buscar assistência, escola, creche, centro de saúde. É uma beleza. Então é uma pessoa simples. Divaldo Franco veio de uma cidade perto de Salvador, Feira de Santana. É uma pessoa pobre, não teve essa instrução toda. Lógico que a gente está falando de um espírito que já veio preparado para essa missão. Mas a gente vê que com amor é possível transformar. Ele transformou esse bairro que era uma situação muito difícil. Então essas histórias são verdadeiras demonstrações de desprendimento e de amor ao próximo. Exemplos de como amar ao próximo pode se manifestar de maneiras poderosas e inspiradoras. Inspiradoras sim, pois contagiam e estimulam para que outras pessoas tomem atitudes como essa. Então quando a gente vem aqui, eu não estou querendo falar do Divaldo como uma pessoa extraordinária, nem elevar. Na realidade é contaminar positivamente, para que todos nós possamos ver como nós podemos também contribuir. Amar ao próximo. Não precisa ser extraordinário montar um negócio tão grande, mas em pequenas iniciativas. Bom, nós espíritas já recebemos esse alerta enviado por Jesus e que está na nossa codificação no Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que a gente está estudando, justamente nesse tema aqui, amar ao próximo como a si mesmo. Hoje, né, a gente trouxe esses casos aqui transmitindo que o movimento já começou. Um movimento de quê? De mudança desse planeta. Mas a televisão, a internet, os meios de comunicação ainda estão presos a notícias de tristes flagelos da humanidade. A gente ainda continua vendo jornais mostrando notícias sensacionalistas. Isso são resquícios do passado. A gente já está encerrando essa etapa. Esses exemplos traduzidas nas histórias que a gente contou aqui, nos lembram da nossa capacidade de cuidar um dos outros, mesmo diante de desafios e sacrifícios pessoais. Ao compartilhar essas histórias, a gente espera que a gente ganhe inspiração para modificar nossas vidas. Então, esses são exemplos de amar. Agora, tudo bem, eu não sou o Divaldo Franco, eu não sou uma irmã Dulce, eu não sou o Chico Xavier. Então, não tenho essa capacidade toda, mas a gente pode fazer pequenas ações todos os dias. Pequenas mudanças de comportamento nossa podem inspirar as outras pessoas, inclusive. Então, eu pensei aqui de uma maneira diferente do que a gente apresenta normalmente no Evangelho, mas que são a síntese prática dos postulados que estão definidos nas bem-aventuranças no Evangelho. Pratique a empatia. Tente se colocar no lugar dos outros e entender suas experiências e sentimentos.
Seja receptivo às necessidades e preocupações dos outros, demonstrando interesse genuíno em suas vidas. Isso é caridade. A gente sentar com a outra pessoa e ouvir, para a gente poder perceber, ouvir de verdade. Seja gentil. Pequenos gestos de gentileza, como dizer, por favor, obrigado, sorrir, segurar a porta para alguém, oferecer ajuda a alguém que esteja precisando, pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Às vezes a pessoa está tão travada e você dá só um bom dia, a pessoa já muda. Tipo assim, alguém me notou. Mais ou menos isso. Tem gente que está achando que está sendo excluído na vida. Ouça ativamente. Dê atenção plena às pessoas com quem você interage. Escute-as sem julgamentos. Ofereça amor, apoio emocional e demonstre que você se importa com elas. Isso daqui, eu diria que é uma das maiores caridades que a gente pode fazer hoje. As pessoas não querem ouvir, as pessoas só querem falar. A gente acho que todo mundo conhece aqueles amigos que chegam, fala, e não ouviu nem um minuto do que você tinha para falar para ele. Tudo bem. Então, ouvir às vezes as pessoas é uma das coisas mais importantes que está precisando acontecer. Cultive a compaixão de verdade. Reconheça a humanidade em todo o seu redor. Lembre-se de que cada pessoa tem suas próprias lutas e desafios. Trate-os com compaixão, compreensão e respeito, independente de suas diferenças. Todos nós passamos por dificuldades. Todo mundo passa por desafio. Uns não transparecem, mas todo mundo que está aqui, a vida não é fácil para ninguém. Então, promova a inclusão. Eu gostei de botar esse tema aqui na minha pesquisa, porque hoje está se falando muito de inclusão. Então, esteja atento à diversidade e seja inclusivo em suas interações. Respeite as diferenças culturais, religiosas, de raça, de gênero e defenda a igualdade de direitos para todos nós. Isso não é amar ao próximo como assim mesmo? Não é isso? Na prática? Então, a gente está trazendo para o dia a dia. Espalhe positividade, seja uma fonte de inspiração e encorajamento para os outros. Elogie e reconheça as conquistas das pessoas ao seu redor. Compartilhe palavras gentis e motivadoras para ajudar a construir confiança e autoestima. A gente gosta muito mais de estar perto de alguém que é positivo do que aquela pessoa que você chega e aí, bom dia, por quê? Para mim não está não. O meu dia está ruim. Minha amiga Marcela tinha todos os motivos hoje para chegar mal-humorada aqui. Quebrou o ombro, agora quebrou o pé numa outra circunstância e está aqui sorrindo, pessoa positiva. É um exemplo, eu estou querendo dizer que alguém poderia dizer, poxa, minha vida está ruim, tudo está dando errado para mim. Não é por aí. Ser positivo. Desculpa usar você, Marcela. Perdoe e deixe ir. A gente já falou de perdoar. Tem umas 2, 3 semanas a gente falou do perdão. Pratique o perdão e libere ressentimentos. Quando a gente libera, quando a gente perdoa, nós é que saímos aliviados. Nós é que soltamos o problema. Agora o problema está com o outro. Se o outro não quiser perdoar, o problema já é dele. Né? Então, ao perdoar, você promove a cura e a paz, tanto para si mesmo quanto para os outros. Então, lembrando que essas ações simples, quando praticadas consistentemente, têm o poder de criar uma mudança positiva ao nosso redor. Essa é a palavra que eu queria trazer, essa mudança. Nós somos um agente de mudança no mundo, seja em casa, no trabalho, no clube, na escola. Em resumo, ao seu redor, onde você estiver, qualquer lugar é oportunidade. Cada pequeno ato de amor e bondade contribui para a construção do mundo que está por vir. Nosso mundo aí ditoso que a gente está falando, né? Saindo desse planeta, que a gente não vai mudar, a gente vai ficar nesse mesmo, né? Um mundo de regeneração, que será aqui mesmo, e não em outro lugar distante. Bom, não dá para falar de amor sem falar de Jesus.
é o exemplo supremo de amor e caridade, sendo guia para todos nós, né? A lei de amor é o centro de sua mensagem e de ensinamento, trazido há 2000 anos. Jesus veio à Terra, o espírito mais evoluído com que já tivemos contato, e encarnou com a missão de ensinar e exemplificar o amor incondicional, a caridade e a fraternidade. Ele mostrou por meio de suas palavras e ações que o caminho para a evolução espiritual está centrada no amor ao próximo, de tal forma que é a lei mais importante, ou seja, amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. A gente parece que são dois. Se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, a gente tem que amar os filhos de Deus. Não podemos, senão seríamos incoerentes. Então, um decorre do outro. Amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, que nos deu a vida, que nos deu a nossa consciência. Se nós pensamos, a gente deve a Ele. Então, Jesus ensinou a importância de amar e servir aos outros, independente de suas diferenças, condições sociais ou erros cometidos. Ele sempre dizia: eu não te julgo, vai e não erres mais. Né? Ele nos convidou a tratar os outros com bondade, compaixão e respeito, buscando sempre o bem-estar e a felicidade de todos. Além disso, Jesus nos ensinou a importância do perdão, convidando-nos a libertar ressentimentos e cultivar a reconciliação. Ele nos mostrou que o perdão é uma expressão de amor e um caminho para a cura e a paz interior. Jesus explicou o amor e a caridade por meio de suas ações, dedicando-se a ajudar os necessitados, curar os enfermos, consolar os aflitos e acolher os excluídos. Ninguém ficou fora do campo de ação de Jesus. Jesus ia jantar na casa do político, do coletor de impostos, e muitas vezes até os próprios discípulos perguntam: você vai ali, Jesus? Lógico. Os sãos não precisam de médicos, né? De remédio. Bom, me perdi. Jesus explicou, então, o amor e a caridade por meio das suas ações. Ele nos mostrou que a verdadeira grandeza está em servir, em sermos úteis uns aos outros, sem esperar recompensas ou reconhecimentos. O Espiritismo nos convida a seguir o exemplo de Jesus, buscando em nossas vidas, no dia a dia, praticar o amor ao próximo como a nós mesmos. Isso implica em estender as mãos aos necessitados, compartilhar recursos, praticar a compreensão e o respeito, perdoar e cultivar a humildade, a paciência e a gratidão. Tudo isso está nas bem-aventuranças. Através do desenvolvimento de nossas virtudes e do amor ao próximo, caminhamos em direção à nossa própria evolução espiritual, à nossa reforma íntima, aproximando-nos cada vez mais da luz e da harmonia divina. Portanto, o amor e a caridade são considerados o caminho e o objetivo da vida, como Jesus, como modelo supremo de conduta para alcançar as nossas virtudes. Bom, esse era o tema que eu tinha preparado para falar sobre amar ao próximo como a nós mesmos. E agora a gente vai falar sobre amar aos nossos inimigos. Se amar ao próximo é uma lei importante, amar aos inimigos é o topo da caridade. É a demonstração de grande elevação espiritual. Agora, é lógico que amar aos inimigos não quer significar que a gente vai devotar o mesmo sentimento de amor, o mesmo sentimento de ternura que temos pelas pessoas que temos afeto. Mas isso quer dizer que não vamos devolver o mal com o mal. A gente vai devolver o mal com o bem. Isso quer dizer que não vamos mais reagir contra os inimigos, como fazíamos anteriormente. Até bem pouco tempo atrás, a gente tinha que sair armado de casa.
Se bem que tinha uma nuvem aí pairando no céu, querendo trazer isso de volta. Mas quem não saísse armado com uma espada, uma faca, uma pistola, podia não voltar vivo para casa. A gente não vive mais assim. A gente já não passa por essa situação. Só que Jesus, há 2000 anos, na época que ele trouxe essa mensagem, ele trouxe de maneira muito diferente. Era um momento que isso daí era uma realidade. Imagina quando ele chegou e disse assim, amar ao próximo ou amar aos inimigos. Nossa, todo mundo deve ter olhado para ele dizendo, é louco, no mínimo. No mínimo. E hoje em dia para a gente é difícil, a gente não vive aquela realidade mais. Então, nesse momento aqui, a gente fala, vivia a época dos duelos, vivia o momento de... Tudo era possível e válido, era legal. Se eu chegasse a uma pessoa e dissesse, estou te desafiando, ia para o meio da rua e todo mundo ficava olhando. Então, essa questão de amar aos inimigos é um ponto que precisa, vamos dizer assim, amar o próximo como a si mesmo é um passo. Amar aos inimigos exige de nós agora realmente muita reflexão. Onde eu diria que o primeiro passo seria já não revidar o mal. Não revidar o mal já é um sinal de progresso. Agora, devolver o mal com o bem seria atender ao que Jesus nos trouxe. Então, eu trouxe essas reflexões sobre amar de uma maneira talvez um pouco diferente do que normalmente a gente traz aqui, para trazer uma mensagem mais prática para o nosso dia a dia. Para a gente ver que é possível com coisas pequenas, como ouvir o amigo que está chegando com um problema. Você viu que em nenhum momento a gente disse ali falar, ouvir, entender, compreender o nosso irmão. Já é uma forma de amar, uma forma de caridade. Então, esse era o tema de hoje e agora eu gostaria de convidar todos para este encerramento, elevando o nosso pensamento a Jesus. Jesus que nos trouxe essa mensagem maravilhosa de amar ao próximo como a nós mesmos e mantendo essa vibração de amor que a gente pode levar daqui hoje para onde a gente vai, para as nossas casas, para encontros de família, ou seja onde for, que sejamos um ponto de luz, um ponto de amor e possamos não só levar, como receber, estarmos receptivos a receber essas ondas de amor. Agradecemos a Jesus, a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, podendo fazer essas reflexões, aos espíritos que organizam o trabalho de fluidoterapia, pela organização desses trabalhos maravilhosos, pela água que está sendo fluidificada, que vai ficar à disposição de todos nós, trazendo o remédio necessário na medida de cada um. Que possamos sair melhores do que chegamos aqui, principalmente contaminados positivamente com a mensagem maravilhosa do amor e que possamos sermos melhores do que fomos ontem. Que assim seja.